Muito bom dia para você que está ligado na programação do Canal Rural, nesta manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Senar Mato Grosso, nosso encontro semanal. Por aqui, você sabe, sempre passam instrutores credenciados junto ao Senar Mato Grosso, entidades parceiras também do Senar, justamente para trazer informação, dividir conhecimento com você que está do outro lado da tela, e assim vai ser mais uma vez nessa quarta-feira. Quem está aqui conosco, voltando aqui ao estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá, é o Tamilon Dias, que é instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso e tem conhecimento profundo sobre drones. Hoje, mais uma vez, trazendo a aplicação dessa vez na silvicultura de precisão, né, Tamilon? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Patrone. Muito obrigado pela oportunidade. Hoje a gente está aqui para falar sobre as potencialidades do uso de drone na silvicultura, que são os plantios de florestas, né? Eucalipto, pinos, dentre vários outros cultivos que estão crescendo no país com a necessidade de energia. Então, usar tecnologia de ponta é fundamental. Aqui em Mato Grosso, esse crescimento também é bastante expressivo. A gente sabe que a gente vai caminhar para um avanço ainda maior, até para atender a demanda, né, das agroindústrias por energia, né? E aí o drone vai surgir como uma ferramenta, parece-se como uma ferramenta de fato que vai ajudar nesses resultados dessas empresas que investem na silvicultura. Vamos então lá, vamos seguir. E buscando essa potencialidade, ao finalizar o curso de engenharia florestal que eu fiz em Sinop, eu fui fazer o mestrado em lavras, onde eu comecei a ver os potenciais que tinham esse tipo de tecnologia na silvicultura. Então eu finalizei meu mestrado em silvicultura e vi que eu poderia potencializar a gestão inteligente. Então a silvicultura de precisão nada mais é que você conseguir fazer as decisões pontuais dentro daquela realidade da floresta e ter maiores ganhos e lucros e desperdiçar menos recursos, né? Recursos financeiros e capital humano. Então o drone, ele funciona como um captador de dados. Então os dados obtidos com os drones são as fotos, os vídeos, que os dados após serem processados, a gente transforma esses dados em informação. E essa fase que envolve o drone equivale apenas a 20%. O grande empenho que a gente tem é na fase seguinte, que os outros 80% estão envolvidos no conhecimento técnico. Então, o engenheiro florestal, o engenheiro agrônomo, que conhece o desenvolvimento daquela planta, o desenvolvimento daquela floresta, e esse dado ele permite a tomada de decisão, que faz uma ação assertiva. Então, as pessoas às vezes elas se confundem achando que o drone conta a planta, o drone combate formiga, mas o drone é uma ferramenta que está dentro de um contexto de várias fases que, somadas ao conhecimento técnico do responsável, vão gerar uma ação assertiva. Perfeito. Então, isso deve sempre girar num PDCA, né? Então, quando a gente analisa esses dados, processa esses dados e faz a ação, e sempre gerando melhorias. Então, como eu falei, o drone ele está naquela primeira parte. Então, nós podemos fazer um planejamento do voo desse drone, coletar pontos de controle, quando a gente precisa de um levantamento com acurácia e precisão, e fazer o voo propriamente dito. As fases seguintes são o processamento dessas imagens, quando a gente transforma aquela grande quantidade de fotos em mapas, e depois na extração de informação desses mapas, seja monitoramento de pragas e doenças, contagem de indivíduos, ou qualquer informação que seja relevante para a tomada de decisão do gestor como um todo. Ótimo. O drone, ele permite várias possibilidades, desde as mais simples, que como vocês podem ver, que são algumas fotos panorâmicas, fotos ortogonais e a videografia, muito utilizado no combate de incêndios. Então, muitas regiões esse ano que passou teve problema com incêndios, então o drone ele serviu como uma excelente ferramenta para monitorar e auxiliar no combate dos incêndios. Há aplicações mais robustas que requerem mais processamento, que é o exemplo do ortomosaico, a utilização de imagens de reflectância e o desenvolvimento de modelos digitais, modelo digital de superfície, modelo digital de terreno e até mesmo nuvens de pontos, que permite com que a gente faça uma reconstituição 3D daquela floresta. Então, várias são as possibilidades de produtos oriundos do drone, assim como as principais aplicações que essa ferramenta tem na silvicultura. Dentre elas, a prospecção de áreas para arrendamento, no caso de grandes empresas que estão buscando áreas a serem arrendadas, avaliação prévia de situação ambiental,
levantamento de dados e variáveis topográficas. Então a gente sabe que a definição do tamanho da forma de um talhão depende muito da topografia do terreno. A silvicultura é uma cultura que requer muito de mecanização. Então, áreas muito inclinadas podem gerar dificuldade e gerar uma produção mais cara da floresta. Monitoramento de pragas e doenças, podendo se destacar monitoramento de formigas, que podem ser feito em várias fases da cultura florestal. Acompanhamento constante do ciclo produtivo, desde o plantio, passando pelos inventários florestais, indo até a colheita. Auditoria de fases do processo produtivo, no caso de empresas que requerem terceirização, então a gente faz uma espécie de auditoria para ver se o que está sendo entregue é aquilo que foi contratado. Apoio à estimativa da volumetria florestal. Então toda tomada de decisão está em cima de volumes por hectare. Então, o interessante não é plantar hectares, é plantar volumes por hectare e ter uma otimização da produtividade florestal usando essa ferramenta. Uso de inimigos naturais no manejo integrado de praga, distribuição de cotésia, tricogramas, dentre outras aplicações. E, por fim, o rastreamento de fenômenos climáticos severos. Então, existem regiões que sofrem com geada, sofrem com ventos muito fortes ou até mesmo incêndios. E o drone ele vem como uma ferramenta para trazer agilidade e clareza para a segurança da floresta como um todo. Agora, só nessas poucos slides aqui, você já mostrou que é uma ferramenta muito essencial, né, Tamila? É aquela pergunta, por que não estava antes sendo utilizado, né? Ou seja, porque a gente não tinha essa tecnologia anteriormente. Vamos seguir, porque eu sei que tem mais informação importante que você preparou, porque realmente é uma atividade que a gente precisa olhar do alto, você tem uma possibilidade muito maior de buscar resultados mais assertivos, né? Acho que você está resumindo um pouco dessas possibilidades com essa utilização. O drone nada mais é que um satélite particular. Então, antigamente usava-se muito o sensoriamento remoto orbital, imagens de satélite, mas ele tem um problema de interferência de nuvens, não passa sempre que você precisa. Então, o drone é um satélite de bolso que está voando muito mais próximo, com câmeras muito mais precisas. Então, você consegue ter essas informações com alta acurácia e alta precisão. Então, eu trouxe aqui breves exemplos, né, na gestão de recursos naturais, no mapeamento de remanescentes vegetais. Você pode usar o drone para o CAR, para monitoramento de APP, reserva legal. Então aqui são alguns exemplos de imagens feitas com drones, mapas feitos com drone, evidenciando a qualidade da vegetação nativa, que é uma preocupação de quem produz floresta. A parte topográfica, né, levantamentos topográficos, então eu consigo os modelos digitais desse terreno, que me permitem construção de curva de nível, saber o relevo e principalmente saber a declividade desse terreno. Como eu mencionei, a mecanização é fundamental da silvicultura de precisão. E aqui é o exemplo de duas imagens que mostra o ortomosaico de um talhão e o modelo digital de superfície, permitindo que o gestor, na hora de plantar, defina qual que é o melhor sentido que a gente deve plantar essa floresta. Aqui é um exemplo de um perfil altimétrico. Então aqui é um talhão onde tem um sistema ILPF, que é a Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, onde eu tenho a presença de árvores. Então cada pauzinho desse, cada filetinho vermelho desse é uma árvore. Então eu consigo saber a altura da árvore, a distância que as árvores estão entre um renque e outro. Então essa é uma aplicação muito interessante para a gente saber uma informação de altura de planta, dentre outras. E o drone ele pode ser utilizado em várias fases desse processo, dentre eles o plantio, condução e colheita. Então aqui é uma foto que tem um mapa de uma fazenda de 20 mil hectares, o que seria humanamente impossível ser monitorado por pessoas, ou demoraria muito tempo ou seria muito caro. Com o advento do drone eu consigo essa informação a nível de talhão e a nível de metro quadrado. Esse é um exemplo de uma floresta de pinos, onde aqui no canto eu tenho a contagem de cada planta, eu sei individualmente cada planta que tem. Esse é um exemplo de um talhão de eucalipto, onde tem 2 clones diferentes. Visualmente você não conseguiria identificar, mas quando você processa essas imagens, você consegue individualizar cada clone, sabendo qual que é a ação que você vai ter pontualmente no talhão. Então aqui é o exemplo que nesse mapa onde um tem 1,28 hectares e o outro tem 8,16. Então o drone ele traz clareza na gestão. Então eu paro de gerir a fazenda a nível geral, aí as pessoas começaram a gerir a nível de talhão e hoje eu consigo fazer uma gestão a nível de metro quadrado.
Então, eu consigo chegar num pedaço do talhão, nesse exemplo aí, onde há uma falha generalizada, onde tem a sobrevivência não está tão boa. Então, esses dados, eles são tão robustos e claros que trazem ao tomador de decisão o tamanho efetivo do talhão, a área efetivamente plantada, ou seja, quanto de área de eucalipto tem nesse talhão, e mostra para ele, ó, dessa área de 60 hectares, 10 hectares estão com baixa densidade. E aí você traz a possibilidade da decisão, conduz ou reforma. E ele faz o cálculo ali para ver viabilidade técnica e financeira do projeto, para ver se ele faz essa ação ou não. Perfeito, perfeito. Tamilon, vamos fazer uma breve pausa aqui, daqui a pouquinho a gente volta, o assunto está muito bacana, o Tamilon trazendo várias informações, conhece muito da área, já disse que fez mestrado nessa área, agora unindo uma coisa com outra, né? Todo o conhecimento ali do mestrado que ele fez, focando nessa área, com a utilização dessa ferramenta tão ampla que é o drone, daqui a pouquinho a gente volta, você vai ficar sabendo mais informações sobre isso, com certeza vai gostar do nosso segundo bloco. Continue com a gente. Beleza. Essa apresentação aqui, o problema é que eu falo ela 1 hora. Tem paixão, né, no negócio, né? Tá. Pra ver, a hora que ele começou a falar do mestrado e tal, eu falei assim, agora vai trazer para si. Trouxe. Só muda a tela do bondinho então para lá, pra gente ir pro bloco 2. Mas é muito amplo, né? Uhum. Essa história de você deixar de gerir o todo e passar a gerir cada talhão, isso é fantástico, cara. É o que você diz, uma fazenda de 20 mil hectares, quando o cara ia conseguir, né? Monitorar tudo, né? Tranquilo aí, Zé? Não, eu só dei um like só. Só bota o tempo para nós aí, que o tempo está funcionando bem para poder ter uma ideia. Vamos lá. Bloco 2, bom dia, Senar Mato Grosso, de exibição no dia 17 de fevereiro de 2021. 3, 2, 1. Estamos de volta aqui ao estúdio do Canal Rural Mato Grosso, em Cuiabá. Este é o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Hoje falando sobre a utilização do drone como uma ferramenta importante, diferencial para quem investe na silvicultura de precisão. Quem está com a gente trazendo essas informações aqui é o Tamilon Dias, que é instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso. Tamilon, vou deixar direto você tocar aqui, porque eu sei que tem muita informação ainda para o nosso público. Vamos seguir então agora a utilização do drone como um apoio na tomada de decisão do produtor, né? Justamente. Então, uma das grandes vantagens da utilização do drone é o monitoramento de pragas e doenças, né? A principal praga do setor florestal são as formigas, que são pequenininhas, mas que fazem um estrago grande. E também o monitoramento de déficits nutricionais, falta de nutrientes. Então aqui é um exemplo de uma área mapeada com drone e a imagem ela mostra as falhas geradas pelo desfolhamento dessas árvores. Então quando a gente usa o artifício de processamento de imagens, nós geramos índices vegetativos que mostram quais são as regiões onde estão mais fortes e quais as regiões que foram mais atacadas. Em rosa, as regiões onde estão sendo mais atacadas pelas formigas. E permite com que eu consiga dar um zoom e identificar quais são as regiões críticas, possibilitando a ação direta. Então, toda a imagem oriunda de um processamento com drone, ela é georreferenciada. Então, a gente consegue geolocalizar todos os formigueiros, saber o tamanho e a forma dos formigueiros, porque a gente sabe que a quantidade de insumo a ser utilizada tem uma relação direta com o tamanho desse formigueiro. A quantidade exata de formigueiros e qual que vai ser o melhor deslocamento da equipe de campo para combater essas formigas. Então a gente passa essas informações para os tablets dos colaboradores e eles vão até o campo com a informação geolocalizada, sabendo quanto exatamente de formicida eles têm que jogar próximo a cada formigueiro. Então eles não têm que ficar procurando o formigueiro pelo talhão, eles são assertivos, eles conseguem chegar exatamente Só queria onde voltar precisa. aqui. A identificação é feita como? Feita do alto, de que maneira? A identificação ela é feita por meio dos mapas. Então aquela primeira identificação é feita pelo desfolhamento, que é uma Perfeito. consequência das formigas. Uhum. Por fim, em regiões onde você não tem o componente florestal, você pode identificar o formigueiro e medir ele. Então tem uma foto do formigueiro. E aí você passa essa informação dentro de um tablet, de um aplicativo, onde o cara vai exatamente com a quantidade de defensivo necessário para do local exato. Perfeito. Então, cada formigueiro é geolocalizado. Aqui um outro exemplo no combate de doenças, né?
Isso aqui é uma doença genética que dá no eucalipto, onde a planta ficava albina, então a planta ficava branca. Então era facilmente identificável. Então a gente conseguia saber onde estavam essas plantas para a gente poder eliminá-las. Então, essas plantas seriam plantas que poderiam gerar danos às outras. Então a gente conseguia identificar todas as plantas daquele talhão e combater essa praga. E aqui o exemplo do inventário florestal. Então a gente pode usar o drone na contagem de árvores, medir o perímetro das árvores, saber a altura das plantas e fazer uma inferência do volume florestal. Então é humanamente impossível você contar e medir todas as árvores de um talhão, mas com o advento da imagem do drone somada aos algoritmos, então nessa imagem ela mostra todas as árvores, nessa imagem ela já está mostrando cada bolinha dessa é o equivalente a uma árvore e com mais um nível de processamento, cada circunferência dessa equivale à área ocupada pela copa. E essas métricas elas são utilizadas para a gente fazer uma inferência da altura das plantas. Então a gente consegue contar todas as plantas, medir o diâmetro das copas e fazer uma inferência de volume. Aqui são imagens que mostram exatamente a densidade populacional. Então, como vocês podem ver, quanto mais verde, mais árvores tem. Quanto mais branco ou mais rosa, menos árvores tem. Então, numa eventual necessidade de replantio ou identificação de alguma intervenção nas árvores, nós usamos esses mapas que estão no tablet e em alguns aplicativos e permitem com que a gente tenha essa assertividade. Então, essa é uma tecnologia que permite você tirar qualquer tipo de dúvida. Esse é um talhão que teve problema com Housetonia e ele tem partes dele que ele está muito ruim e partes dele que ele está muito boa. Então nós conseguimos mensurar quantos % de cada parte tem nesse talhão, ajudando na tomada de decisão. Nós transformamos esses mapas em mapas temáticos para visualmente ficar mais fácil. Então aqui é o mapa de densidade populacional, onde os quadradinhos representam a quantidade de árvores, possibilitando que ele defina onde ele vai instalar a sua parcela amostral. É por meio da parcela que a gente sabe o volume de uma floresta. Então, saber onde alocar a parcela é fundamental para quem quer tomar essa informação. Então, nosso objetivo sempre é trazer clareza ao gestor, à pessoa que está tendo a silvicultura de precisão. Então, com esse mapa de calor, nós estamos mostrando que essa região em vermelho está uma região com baixa densidade. Então, ao observar no local, havia uma infestação muito grande de formigas. Então, foi feita uma intervenção muito rápida nesse local, direcionando o capital humano e o capital financeiro para essa atividade. Então, é uma vantagem muito grande pela rapidez, pela agilidade e pela escala que essas imagens nos trazem. Um outro exemplo também é a comprovação de sinistros, no mapeamento e magnitude da extensão de sinistros florestais, como vendavais, incêndios, né? Então, aqui é um exemplo de um tombamento. Então, a região que a gente queria saber quantos % dessa área foi tombada com um vendaval. Então, nós conseguimos obter imagens de cima e da parte de baixo dessa floresta. Essas imagens, por exemplo, foram utilizadas por uma seguradora para ela garantir o direito de quem cultivava aquela floresta. Só para a gente trazer um exemplo em termos de agilidade, né, que é o que você está trazendo aqui, batendo muito nessa tecla, né, ainda mais por conta do tamanho das áreas aí, da dificuldade de você fazer isso em loco, né. Numa situação como essa, tombamento de árvores, do voo, da identificação até a mensuração, isso leva quanto tempo? Qual é o processo que se leva aí? Dependendo do tamanho da área, a cada dia mapeado é mais um dia de processamento e mais 2 dias de análise. Então, de um dia a uma semana para você ter essa resposta, vai depender da escala que você está trabalhando. Perfeito. E o legal é que todas as informações, todas as fotos obtidas com drone, elas são georreferenciadas, o que permite com que a pessoa conheça aquela área e vá até ela. Ótimo. Nós utilizamos muito, no ano que passou, o drone para apoio aos incêndios florestais, que devastaram muitas florestas. Então, tanto na prevenção, como no monitoramento e na quantificação. Nesse exemplo, a gente mostra quantos % desse talhão foi incendiado, que é uma informação muito rica para o gestor, para as seguradoras e para todas as pessoas que querem saber exatamente o que está sendo feito ali. E dentre as outras aplicações, a gente pode citar várias, mas a gente destaca cálculo de volume pré-corte. Então, na hora que você for vender essa floresta, para saber exatamente quanto tem de floresta ali,
cálculo de volume de pilha, cálculo de volume de pilha de cavaco, no caso de indústrias que usam a biomassa como cavaco, cálculo de volume de o material em campo, apoio à logística e à colheita florestal, que é uma das fases mais caras do processo, e mapeamento de linhas para a colheita mecanizada. Além dessas, existem várias possibilidades de uso do drone na silvicultura. A silvicultura vem crescendo e evoluindo muito no país e essa tecnologia ela é certa que ela pode ser utilizada trazendo ganhos, agilidade e principalmente gerando economia e maior produção. Perfeito, muito bem explicado, muito bem apresentado e principalmente com muita riqueza nos exemplos aqui dessa aplicação. Como eu disse, brinquei no primeiro bloco, né? Porque nós não tínhamos essa tecnologia anteriormente, né? Realmente uma tecnologia fantástica com a aplicação da maneira como você mencionou aqui. Como está hoje essa adesão de quem investe em silvicultura com a utilização dessa ferramenta? Você tem visto também uma crescente demanda por isso? Com certeza, isso deu-se início com as grandes empresas de papel e celulose que estão localizadas no Mato Grosso do Sul, que já vêm utilizando, elas são pioneiras na utilização de drones, e os colaboradores, os prestadores de serviço e as pessoas que começaram a utilizar o drone na silvicultura têm observado ganhos significativos. Então isso cada vez vem consolidando. Numa realidade onde o processo produtivo está cada vez mais caro, pequenas economias geradas pelas tecnologias são muito vantajosas. Perfeito. Vamos só trazer aquela informação que eu tenho certeza que o pessoal de casa que está acompanhando e ficou interessado quer saber, né? Quem está interessado, quer aprender mais sobre isso, pode buscar o Senar. Nos treinamentos aí a gente tem essa informação também, a possibilidade de capacitar a mão de obra para atender a essa área específica. Com certeza. O Senar dispõe hoje de 2 treinamentos, um mais inicial, mais básico, que a gente brinca que é um básico que já é melhor que muitos treinamentos que existe por aí, e um de 40 horas que aborda asa fixa, sensoriamento remoto, e muito dos processamentos das imagens que foram mencionados aqui, eles são frutos de processamento e sensoriamento remoto, que sensoriamento remoto nada mais é que a obtenção de dados à distância. Então, o Senar tem esses treinamentos, um dos melhores treinamentos do Brasil, e permite com que quem deseja utilizar isso na silvicultura aprenda e efetivamente utilize. Perfeito, recado dado, está aí a oportunidade. O Tamilon já disse outras vezes aqui que existe um leque muito grande, uma possibilidade muito grande para quem quer apostar, investir nessa área, porque a demanda é crescente. Aqui ele trouxe o exemplo da silvicultura, mas já trouxe aqui no ano passado informação também sobre a pecuária, na agricultura de precisão, ou seja, a demanda é crescente, é sólida e vai avançar ainda mais, portanto é oportunidade para quem quer investir nessa carreira. Tamilon, obrigado mais uma vez pela sua participação, parabéns pelo trabalho de toda a equipe do Senar e obrigado a você que nos acompanhou nessa manhã de quarta-feira, um excelente dia, até semana que vem.